Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui com vocês. Se você está visitando aqui esse vídeo, esse canal, meu nome é Lucas e eu falo apenas disso aqui, ó, palavras de Deus que me transforma, que eu sinto tanta alegria em escutar a verdade, em ler a verdade, que é a palavra de Deus. E eu estou muito feliz pelo o que vai acontecer aqui, muito feliz mesmo. E o Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração. E certa vez, Jesus Cristo, vamos começar aqui. Jesus Cristo disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E em seguida, mas depois ele disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui, nesse contexto, Jesus Cristo teve uma conversa com Nicodemos, e Nicodemos, ele era um mestre de Israel, a lei, muito instruído, e essa conversa, ela é tão maravilhosa, que vemos que Deus, ele Deus não precisa usar pregações, palavras muito longas para transformar. Por exemplo, a conversa de Nicodemos com Jesus, que foi tão rápida, mais de 2.000 anos que essa conversa tá aqui, que essa conversa transformou tanta gente, sabe? Então, Deus, ele não é limitado na sua palavra. Deus, ele pode usar qualquer coisa, assim como você também. Você pode, ainda que você fala Deus te ama para uma pessoa, a pessoa pode ganhar o dia nisso. Você pode falar do amor de Deus, você pode falar do que Jesus Cristo fez pela pessoa. Sabe, pregar o evangelho a toda criatura, isso é uma dádiva. Isso é um nosso trabalho. Nós devemos fazer isso com a instrução, com o direcionamento do Espírito Santo. E Jesus Cristo disse: Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E vemos que Nicodemos, ele era mestre. Nicodemos, ele era rico. Nicodemos, ele tinha um status, tinha possessão. Nicodemos tinha muitas coisas na sua vida, tinha uma qualidade de vida, ele tinha muitas coisas. Ele era espiritual, ele falava, pregava a Torá, a Bíblia da época, a palavra de Deus. Ele era doutor da lei, ele era muito inteligente. E Jesus disse para ele: Nicodemos, isso não é suficiente para você ser salvo. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos não entendeu. Mas Jesus explicou que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que significa ser da água e do Espírito? Da água e do Espírito significa que Deus nos dará um coração novo. Porque lá em Ezequiel 36 diz: Eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, nos meus caminhos. E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, nascer de novo é nascer do alto, é ser gerado por Deus, é receber o Espírito Santo no seu coração. E a partir desse momento, Deus te dá um coração novo. E o Espírito Santo, ele vem, ele faz morada. E ele começa a te transformar de dentro para fora. E você começa a caminhar com o Espírito Santo. E isso resulta em muitas coisas de Deus na sua vida. Você tem uma vida cheia de amor, de paz. Com certeza, no começo não vai ser assim. Mas se você deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, é impossível, meus irmãos. É impossível não ter transformação. Realmente, é difícil ver alguém que tem o Espírito Santo, que segue a Jesus, não ter uma vida vitoriosa, não ter uma vida, até mesmo a pessoa que carrega a sua cruz, nega a si mesmo,
Até mesmo isso coopera para o bem dela. Isso não é um peso, pelo contrário, isso faz que ela se aproxime mais de Deus. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo ele intercede por nós. O Espírito Santo ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é algo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é um fogo. Não é só um fogo. Não é só uma atmosfera. Não é só a glória de Deus. É a presença de Deus em pessoa. E o Espírito Santo vem habitar em você. E você se torna templo do Espírito Santo. E meus irmãos, por isso que nós não somos salvos. Por nós sermos bons, por nós fazermos obras. Nós não somos salvos por isso. Nem que nós fizemos tudo. Nós não seríamos salvos por isso. Nós somos salvos pela graça de Deus. E essa graça de Deus, ela é tão grande na sua misericórdia que nós adquirimos fé. Fé, meus irmãos, está interligado com a alma. E, meus irmãos, vamos ser sinceros, o pecado, ele nos corrompe. O pecado, ele vai corrompendo a nossa alma de tal forma. E por que, meus irmãos, nós temos que nascer de novo? Poxa, Deus me fez assim. Por que isso? Meus irmãos, porque o coração do homem, quem pode compreender, é enganoso. A Bíblia diz, o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Não há nada de bom no coração do homem. Por quê? Porque o pecado fez isso. O pecado estragou, arruinou. O pecado, ele fez nós sermos inimigos de Deus. Por isso que nós temos que nascer de novo. Por que, meus irmãos, nós vemos... Por que há tantos crimes? Por que há tantos suicídios? Por que há tantas mortes, guerras, pelejas? Por causa do coração do homem. Por isso que nós temos que nascer de novo, nascer do alto. Nós temos que ser gerado por Deus. E após nós sermos gerados por Deus, aceitando Jesus Cristo, porque Jesus disse, quem vê a mim, vê também o Pai. E ninguém pode vir ao Pai, aliás, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai, senão por mim. Jesus Cristo, ele é a porta. E o Espírito Santo vem em você. Você com Jesus Cristo no Espírito Santo. Espero que vocês tenham entendido isso. E a promessa é, eu vos darei um coração novo. O seu coração, ele começa a ficar mais puro. E lembra aquele versículo? Bem-aventurados de coração puro, porque eles verão a Deus. E o Espírito Santo, o que acontece? Ele começa a te santificar. Porque sem santidade, ninguém verá Deus. É impossível alguém ver a Deus sem santidade, na impureza, na injustiça. Por isso o Espírito Santo ele começa a te santificar. Ele começa a te fazer a sua obra e te fazer mais parecido com Jesus. E a promessa é, aqueles de coração puro verão a Deus. Nós não merecemos ver a Deus. Nós não merecemos. Nós só temos isso por causa do que Cristo fez por nós. E a mensagem da cruz, eu não me envergonho disso, pois me salvou. É o poder de Deus na minha vida. E é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Por isso eu não tenho vergonha, meus irmãos. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu tenho... Glória a Deus, é uma alegria pregar o Evangelho a toda criatura. É uma alegria estar aqui com vocês, falar isso, explicar isso, deixar o Espírito Santo falar no seu coração. Enfim, o que Jesus Cristo fez é isso que nos salva. Portanto, aquele que crê será salvo. E lembra aquele versículo que diz: vós sois salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. É um dom de Deus. E tem mais uma promessa, não é somente isso, de nós perecermos, mesmo assim nós temos a vida eterna. Não é somente isso. Não é somente, glória a Deus, Deus me amou tanto que Ele deu o seu único filho. Glória a Deus, é isso, mas tem outras promessas. Deus quer que você reine em vida aqui. A sua vida eterna começa aqui. Você passou da morte para a vida, de inimigo de Deus para amigo de Deus. E você passa da morte para a vida e você tem vida eterna aqui. Começa aqui a sua vida eterna.
A sua alma nunca envelhece. A sua alma é para sempre, o seu espírito. Esse corpo aqui, ó, esse aqui, ó, que pode apalpar, que pode tocar, que pode ver, que é visível, isso um dia acabará, virará pó de novo. Mas não, é eterno. E a promessa de Deus eterna é que aquele que é nascido de Deus vence o mundo através da fé. E que na sua caminhada com Deus, Ele vai te guardar. Ele vai te guardar, porque você não vai estar mais vivendo na prática do pecado. E o maligno não lhe toca. Assim que diz em 1 João 5,18. Meus irmãos, espero que essa palavra tenha te edificado. Se você sente que você não nasceu de novo, na verdade, se você sente que você precisa fazer uma oração sincera a Deus, falar, Senhor Jesus, eu te aceito. Mas de todo o coração, meus irmãos. De todo o coração. Feche esse vídeo aqui e ore de todo o coração. Ou senão você quer se reconciliar com Deus. E você fala, Lucas, eu caí em pecado e agora? Meus irmãos, feche esse vídeo. Feche esse vídeo e ore. Onde você estiver. Depois, se você puder comentar aqui. Aliás, deixar o like, compartilhar a palavra. Eu vou agradecer muito. Espero que essa palavra tenha edificado, que Deus abençoe vocês grandemente.